Cara, hoje vai ser mercadão do Chelsea, eu vou comentar alguns rumores de mercado, comentar se algumas coisas são verdade ou não e também falar sobre o impacto que elas teriam no nosso time. Hoje a gente vai comentar sobre o possível diretor Luiz Campos ser parte do elenco do Chelsea ali, né, para participar das contratações. A gente vai falar um pouco sobre a volta de Petrovic, vamos conversar um pouco sobre o cargo de Azumares que está em risco no Chelsea, vamos falar sobre Rafael Leão no Chelsea também, Nico Williams no Chelsea e também vamos conversar sobre Neymar no Chelsea e Kobbie Mainoo. Também vou comentar rapidamente de Denner Evangelista. Esse aqui vai ser o mercadão de hoje, espero que vocês gostem. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, e vocês poderiam até me questionar um pouco sobre os emprestados do Chelsea, tem muitos por aí que estão se saindo bem nos seus empréstimos. Eu vou deixar pra falar provavelmente em outro mercadão futuro quando tiver mais notícias. Hoje a gente vai começar esse mercadão falando sobre Luiz Campos, que é um diretor de contratação basicamente, um conselheiro, né, pelo que eu entendo do cargo dele, basicamente isso, mas ele basicamente faz a estratégia ali da contratação do Paris Saint-Germain, que rumo eles vão ter, e particularmente quando você olha para o elenco do Paris Saint-Germain hoje, o tipo de nomes que eles estão indo atrás, o jeito que eles estão encarando o mercado, você vê um trabalho excelente. Então, desmistificando essa coisa de que Luiz Campos seria um problema pro Chelsea, eu digo pra vocês o contrário, mano. Eu acho que ele seria uma solução. O que eu sinto que o Chelsea hoje precisa é de um rumo, é de um caminho, é de um foco. E precisa de alguém que entenda realmente de futebol. O Chelsea até aqui, quando você olha para as contratações, quando você olha para o que Todd Boehly fez junto da direção de Laurence Stewart e algumas outras figuras, é algo completamente aleatório. São muitos erros, muitos problemas, uma montagem de elenco muito mal pensada, o que não é o caso do Paris Saint-Germain. Vocês podem achar que o Paris Saint-Germain não tem camisa 9 por falha da direção deles, só que não é o caso. Eu diria que o Paris Saint-Germain não tem camisa 9 porque o treinador deles é um pouco problemático e o fato de Kolo Muani não ter jogado direito com o técnico Luiz Henrique é exatamente por causa disso, né? Ele é um treinador muito rígido e muito difícil de lidar. Então, o Luiz Campos fez a parte dele. Ele escolheu excelentes jogadores, cara, excelentes nomes, de vários tipos, alguns jovens talentos que ele mantém emprestado aí, porque possivelmente se esse treinador sair, esses jovens talentos vão ter um pouco mais de espaço. São diversos os nomes, um trabalho excelente de scout, achando jovens com muito talento, com futebol moderno, com um time extremamente bem encaminhado, com uma estratégia por trás. Eu vejo, por exemplo, que a estratégia dele tá muito na casa de jogadores que praticam bem o futebol moderno, então você já sabe que vai ter ali a passagem de alguns treinadores guardiolistas pelo Paris Saint-Germain, a passagem de alguns treinadores interessantes depois que o Luiz Henrique sair. Então ele montou um projeto muito bom e ele pode fazer algo muito semelhante no Chelsea, até porque ele fez isso bem rápido, né? Foi só ele chegar que o Paris Saint-Germain mudou completamente. Muita gente viu com maus olhos o fato dele ter tido alguma discussão ali com grandes estrelas como Mbappé e Neymar, mas eram jogadores que já iam acabar saindo de qualquer jeito, né? Eu acho que o Neymar tinha uma vibe meio de querer continuar, só que ao mesmo tempo manter ele seria manter um jogador que se lesiona toda a temporada, o que seria um problema. Então, de fato, eu tiro o meu chapéu para Luiz Campos. Eu acho que ele é uma parte essencial do porquê o Paris Saint-Germain mudou, cara. Ver um nome como Kang-in Lee ali tendo tanta prioridade é algo muito bom e eu acho que tem o dedo desse cara aqui nisso e muitos outros nomes aí. Então ele montou um Paris Saint-Germain muito mais equilibrado, que é óbvio, hoje não parece ainda o time campeão que deveria ser, mas é um time extremamente competitivo sem precisar de uma grande estrela, né? Sua grande estrela não é nenhum craque, é Dembélé, que é um excelente jogador, um jogadoraço, mas que eu não vejo no mesmo patamar de um Mbappé, Neymar e tudo mais. Eu acho que não tá no mesmo nível dessa companhia aí. Enfim, cara, basicamente é isso sobre o Luiz Campos, então se ele visse, eu ficaria muito feliz, porque ele com certeza pode resolver o nosso projeto, né? Ele vai dar o rumo certo, ele vai explicar pra esses caras o que eles precisam fazer pra continuar com esse projeto onde você contrata jovens, mas você tem um equilíbrio e ainda ser competitivo em campo. Então eu precisava falar um pouquinho sobre ele. Agora a gente vai conversar sobre Petrovic retornar ao Chelsea. O que aconteceu com o Petrovic, rapaziada? Foi emprestado a Estrasburgo e hoje ele é um dos melhores goleiros da Ligue 1. Eu acho que o maior destaque da Ligue 1 atual em goleiro é Lucas Perry. Ele é surpreendente assim como goleiro, ele é muito completo, ele é muito seguro como goleiro e Petrovic tá logo atrás ali. Mas é normal que Petrovic esteja atrás, até porque Lucas Perry é um pouquinho mais velho que ele. Então é normal mesmo. Petrovic carecia de experiência e a experiência que ele ganha jogando num time pequeno, sendo bombardeado todo o jogo, é muito boa. Então a gente sai com uma certa vantagem. A gente deu tempo suficiente, teste suficiente para os goleiros que estão hoje no nosso elenco, como Robert Sanchez e Jorgensen, e isso dá uma moral ainda maior pro goleiro Petrovic. E com os últimos protestos da torcida do Chelsea, eu acho que fica ainda mais forte
essa coisa de tentar trazer ele de volta. Então o Petrovic, que estava sempre cogitado para ser vendido, ultimamente tem saído reportes dando a entender o contrário, né, de que ele pode continuar e que ele vai retornar muito em breve. Eu fico muito feliz com isso, porque eu volto a falar, eu sempre defendi que ele tivesse aqui. Eu acho que ele é uma das melhores opções que a gente tem hoje. Bom, nós temos aqui o nome de Lian Delap como a melhor opção pro Chelsea. E eu falo isso porque tem muitas outras opções que não encaixam no lado financeiro e que principalmente não querem jogar no Chelsea. Eles têm muitas propostas. Por exemplo, um Gyökeres da vida deve ter uma galera muito grande de olho nele, cara. Porque é um jogador que tá chamando a atenção de todo mundo. Então, como é que a gente disputa salário, por exemplo, com o Paris Saint-Germain, se eles quiserem Gyökeres? Poderia ser um nome que tá na ideia do projeto deles. Esse jovem talento, que ainda tem uma idade boa e que eles podem aproveitar, cara. Então, é mais fácil o Gyökeres parar no Paris Saint-Germain do que no Chelsea. Então, de fato, eu falo pra vocês que Delap é o único nome que vai acabar sobrando pro Chelsea contratar. E volto a falar, uma opção muito sólida, provada na Premier League já, né? Esses últimos jogos dele já prova que ele tem potencial pra poder jogar em alto nível. Ele é melhor que o nosso 9 atual no meu ponto de vista, né? O cenário dele é bem pior e ainda assim ele tem sido um jogador bastante letal e importante. É um jogador com características físicas que eu gosto. Eu gosto de Delap no geral, cara. É claro que a gente estaria abaixo dos outros clubes grandes, né? Que tem nomes melhores, tirando o Manchester United, pelo amor de Deus. Mas a gente teria um jogador bom, cara, que em pouco tempo vai ser melhor que Solanke, por exemplo. Então, é um nome que eu volto a defender aqui no canal e, sim, eu acho que se aproxima pra isso. É bem provável que na próxima janela ele seja o nosso novo centroavante. Nós falamos aqui de Enzo Maresca, sobre a possibilidade dele ir embora do Chelsea. Pra quem tá me perguntando, muita gente me perguntou sobre isso na minha DM, inclusive, e respondendo todos vocês, cara, é praticamente impossível. No momento atual, Enzo Maresca entregou exatamente o que a direção do Chelsea queria. Ele colocou o Chelsea nas primeiras posições da tabela. Ele colocou o Chelsea entre os 5 primeiros, ele pontuou bem, ele fez um time que no começo da temporada impressionava bastante. Agora, seus adversários se adaptaram a ele, ele tá tendo alguma dificuldade, não parece dar bons sinais ainda, tá oscilando bastante, eu não sei o que esperar dele. Já era um treinador que eu não esperava muita coisa, eu pelo menos achava que ele seria mais flexível, que ele montaria uma ideia própria pro Chelsea. É claro que quando você olha pra um cenário onde ele vai lá e fala que, por exemplo, ele encara o Reece James como um volante, é algo bem merda de se ver, né? Porque claramente não é e nenhum treinador encararia ele desse jeito. Eu sinto que Enzo Maresca tem dificuldade de fazer o básico direito. Eu sinto que se ele fizesse o básico, o time seria melhor. Por exemplo, usar o lateral como um lateral, sabe? Que ele não usa. Sempre um lateral de sobreposição, um lateral invertido, usa o lateral como lateral. O lateral precisa ser um zagueiro, sabe? Usa um lateral como lateral. Tenta, uma vez na vida, formar um esquema normal e ver no que dá. Porque, muitas das vezes, esses jogadores não se adaptam a essas ideias. Então, eu sinto que essa falta de encaixe tá ferrando com o trabalho dele. Vai ter um custo muito grande pra manter ele e ele não é provado o suficiente pra manter esse custo. Quando você olha pra um Mourinho da vida ou pra um treinador mais experiente assim, com mais moral, como até um Luiz Henrique que eu acabei de falar aqui do Paris Saint-Germain, ele tem moral pra pedir um jogador da característica dele. Enzo Maresca não, cara. A gente não sabe no que vai dar isso aqui. Pode ser que você dê e ainda assim a gente seja um time coadjuvante, um time que não disputa de verdade nada. Então é sempre um risco muito grande esse tipo de treinador jovem. E eu volto a repetir, eu não acho que esse cara vai ter uma carreira ruim. Eu acho que escolheram ele no momento errado. E eu vou continuar com o meu ponto até o fim, cara. Podem falar o que vocês quiserem, os fãs aí de Enzo Maresca. Eu não tô junto com ele, não. Eu acho que foi uma escolha no momento errado. Eu acho que Enzo Maresca precisava de muito mais experiência pra poder treinar um clube que nem o Chelsea. Tem gente que pensa o contrário, eu particularmente acho que essa galera é aquela mesma galera que pega um jogador jovem que quer jogar no fogo, que o cara ainda não tá pronto e você tem que entender, ele ainda não está pronto. Agora eu falo de Rafael Leão no Chelsea, a grande dúvida, né? A primeira coisa que eu preciso explicar pra vocês é que isso é um rumor. Não tem nada confirmado, eu não vi nenhuma fonte oficial realmente de confiança falando sobre isso. Eu vi vários rumores falando sobre a possibilidade de trocar ele com João Félix. Considerando que o João Félix não tá tendo o seu melhor momento no Milan, apesar de eu não achar ele um jogador ruim, ele também não é um jogador bom, ele não tá sendo produtivo o suficiente pra ser comprado pelo valor que o Chelsea vai pedir, com certeza a chance maior é de João Félix voltar mesmo, ok? Não acho que vai acontecer o contrário, não. Essa troca por Rafael Leão seria algo interessante, né? Que a gente daria um jogador que não tá sendo tão produtivo pra eles e pegaria um jogador interessante pra gente. Mas existe a possibilidade do Chelsea comprar ele. E aí ele sairia na casa dos 80 a 100 milhões de euros. Assim, pagar 80 milhões de euros em Rafael Leão é muito bom. Assim, eu acho um valor completamente justo. Ele é um jogador na casa do que você espera de um Kvaratskhelia. Kvaratskhelia tem mais protagonismo, é um jogador mais letal e é um jogador mais consistente que Rafael Leão. Rafael Leão, por outro lado, tem características físicas que superam as de Kvaratskhelia. Ele lembra muito Vinícius Júnior, cara. Fisicamente, eles são muito qualificados, excelentes dribladores, fisicamente superiores a quase todo jogador. É um terror pra marcar esse jogador. Eles são muito perigosos. Eu diria que o Milan utiliza Rafael Leão muito mal. E aqui eu entro num ponto muito interessante. Muita gente fala que esse jogador é muito preguiçoso, que ele não sabe marcar, que ele é ruim. Não é o caso. Você olha pra Vinícius Júnior jogando no Real Madrid, você vê Vinícius Júnior marcando tanto? Por que Ancelotti não põe Vinícius Júnior pra marcar tanto, não põe ele como jogador produtivo, sendo que ele marca bem?
porque é algo que vai atrapalhar o jogo dele. Então, o jeito certo de usar Rafael Leão é minimizando o nível de marcação dele e tentando priorizar em forçar um duelo 1v1 com ele, porque ele é muito poderoso em duelo 1v1. Então, você tem um jogador tão perigoso em duelo 1v1 que qualquer vacilo, qualquer espaço faz um gol, você tem que acionar ele em velocidade em cima de um marcador, pra gerar esse erro e durante 90 minutos ele gerar esse lance que ele vai fazer um gol. Rafael Leão hoje no Milan não tem aliados que façam isso e nem um treinador certo. Eu sinto que o encaixe dele com o treinador atual não é dos melhores, principalmente não é o melhor jeito de utilizar ele. Ainda assim, ele seria um jogador extremamente produtivo pro Milan, ele ainda é. Hoje mesmo no jogo que eu acabei de assistir contra o Lecce, ele deu uma assistência de gênio, cara. Ele deu uma assistência absurda ali, cara. Simplesmente achou o espaço perfeito, botou o Pulisic na cara do gol, era só empurrar, gol. Então ele é um jogador extremamente produtivo. Ele é melhor que todos os nossos pontas do nosso elenco. Não tem nenhum ponta do Chelsea que tá no nível de Rafael Leão. Nosso ponta que mais se aproxima dele é Noni Madueke. Então eu quero que vocês entendam o que eu estou falando como jogador, cara. É um jogador absurdo. Assim, e você vender um Nkunku pra botar Rafael Leão no lugar não é uma má ideia, por exemplo. Vender Nkunku por 60 milhões pra um Bayern de Munique pra pegar Rafael Leão. É algo muito produtivo pra gente. A gente vai ganhar um ponta de verdade ali. Pode ser bom pras duas partes. Você faz com que Nkunku volte a jogar na posição que ele joga e põe Rafael Leão em outro lugar. Então pra quem tava dizendo que Rafael Leão é muito ruim e tudo mais, cara, vocês não estão assistindo o jogador, cara. Ele é muito bom, cara. Ele é um jogador excelente. Não tem o que falar, assim, sobre Rafael Leão, cara. O ponto é um jogador que tá desanimado, que tá tretado com a direção do clube, que tem treta com o treinador. Então tudo isso acaba atrapalhando o futebol dele, cara. Mas ainda assim é um jogador extremamente produtivo. Ele teve uma pequena queda nesse início de temporada, mas a temporada passada dele foi excelente, cara. A temporada retrasada dele foi ainda melhor, tá ligado? Do que vocês estão falando, mano? Como assim Rafael Leão é um mau jogador, cara? De onde é que vocês tiraram isso? Ele é excelente. Ele parece ter nível pra jogar Premier League, parece ter qualidades técnicas pra fazer isso e pra ser um grande driblador aí. Um jogador muito melhor do que Mudryk, bem mais produtivo. Então sim, se ele vir pro Chelsea na faixa de 80 milhões de euros, ou até 100 milhões também, ali vendendo algum jogador pra pagar a diferença dele, eu fico feliz, sim. Acho que ele é uma excelente adição aí. Não é nenhum craque, mas é um jogador muito bom ali, no nível próximo de Kvaratskhelia, e tá quase chegando no auge da carreira. Então quando ele bater o auge da carreira, a gente já sabe, a gente vai ter um jogador absurdo. Pode ser que ele jogue o mesmo tanto que Vinícius Júnior, tem tudo pra isso, ok? Ele tem talento suficiente pra tá em nível com Vinícius Júnior. Sim, eu sinto que Rafael Leão é um jogador não preguiçoso, mas que talvez falte um pouco de vontade nele, assim, de ser protagonista, cara. É algo que eu cobro muito dele. Pode ser que o Chelsea ajude ele a chegar nesse ponto aí, eu espero que sim, ok? Então, basicamente, termino por aqui. Aí tem o nome de Nico Williams. Muita gente tá dizendo, né, Nico Williams pode ser uma opção melhor. Eu não acho, ok? Eu não acho Nico Williams melhor que Rafael Leão. Ponto final. Eu vou acabar por aqui, isso aqui eu não vou elaborar muito. Não acho Nico Williams melhor que ele. Mas Nico Williams também é um bom jogador, um jogador bastante produtivo, não é o do mesmo nível de craque. Ele dribla quase tão bem quanto, poderia ser um jogador de um bom valor e tudo mais, mas ele tem um altíssimo salário. Inclusive, é mais fácil pagar um salário alto a Rafael Leão, que seria ainda menor do que o de Nico Williams, porque ele ganha um salário muito alto. E transferindo pra um Chelsea, ele vai querer mais. Então, é impossível. A direção não vai pagar o salário que o Nico Williams tá pedindo, então ele não seria contratável. Então, já tirando aqui da mesa, Nico Williams não é contratável. Agora eu falo de Kobbie Mainoo no Chelsea, cara. Dizem que Kobbie Mainoo vai rejeitar o contrato com o Manchester United e aí vai vir muitos clubes ingleses atrás dele. Vai ter vários, provavelmente, a gente vai disputar com a galera, mas ele é um jogador jovem, ninguém vai oferecer um puta salário, ninguém vai pagar nenhum absurdo por ele, até porque ele não é nenhum Bellingham da vida, mas é um jogador interessante da gente ter, ok, no elenco. Ele pode adicionar alguma coisa. Eu não acho ele melhor que Enzo Fernandes, que Caicedo, nem que Romeu Lavia, por exemplo. Eu acho que ele vai ali tentar disputar uma posição. Então ele não vem pra ser titular, salvação, nem nada. Ele é só mais um jogador ali pro elenco, um jogador talentoso que pode ter um futuro brilhante pela frente. Se ele vir por uma faixa, pra mim, de 50 a 60 milhões de euros, eu acho uma boa contratação também, uma boa adição. Mas eu volto a falar que pra mim, Andrei Santos talvez ainda deva ter prioridade em cima dele, porque o que o Andrei Santos faz é absurdo. Pode ser que ele consiga repetir na Premier League também. Por último, nós vamos falar aqui de Neymar e Danner Evangelista. Primeiro, passando sobre o Evangelista. Muita gente me perguntou na DM. Aqui eu respondendo essa galera. Esse jogador tem 17 anos, não tem muita experiência profissional, né? Tem a copinha, se eu não me engano, que ele jogou. E é isso. Não espere nada dele. Ele provavelmente vem pra ser emprestado junto ao Estrasburgo pra ganhar experiência. Se ele for minimamente bom, ele vai ser vendido por um bom valor ou ele vai jogar no Chelsea em algum momento. Pelo que eu vi dele, não me impressionou em nada. Parece ser um bom lateral. Talvez um lateral de seleção no futuro. Se ele evoluir bem, quem sabe aí ele pinte no Chelsea, mas é bem difícil. É aquele tipo de contratação que vem pra apenas compor esse projeto gigante do Chelsea. E não necessariamente pra ser uma solução. Por último, Neymar no Chelsea, cara. Uma coisa que me perguntaram ali, que eu achei interessante até. Pergunta bem fora da casa, mas que é interessante. Tem muito rumor e tem muita gente falando que Neymar tá tentando uma transferência pra Europa. O que pode ser surpreendente até pelo papo que ele deu ali de que ele queria ajudar o Santos e tudo mais, né? Não sei se é verdade. Volto a falar, é rumor. Tudo que eu comentei aqui é rumor, inclusive eu deixo isso bem claro. Muita coisa que é super rumor, assim, não tem nada muito confirmado, mas eu quero dar essa informação pra vocês. Será que Neymar seria produtivo pro Chelsea? Aqui eu falo uma coisa. Neymar é mais produtivo
produtivo pro Chelsea do que pro Barcelona. Porque o Barcelona hoje não tem como botar um jogador que vai se lesionar e depois não vai poder utilizar. Pro Barcelona isso dói muito, porque eles não têm folha salarial, eles já têm muito jogador pra pagar, já tem outros jogadores que têm problema como esse, como o Dani Olmo, por exemplo, que se lesiona toda hora. Então botar Neymar ali no meio disso tudo pode ser uma grande dor de cabeça pra um time que nem o Barcelona. É mais válido pegar a grana que eles investiriam em Neymar e botar em outro jogador, botar ali numa multa e um salário menor em um jogador talentoso, jovem, que pode adicionar mais o elenco, um jogador que joga em multiposição, por exemplo. Por exemplo, o Barcelona ir atrás de Christopher Nkunku é uma boa pra eles, ok? Ele poderia adicionar muito ali pro elenco, dar rodagem de elenco pros jogadores, quem sabe ser até titular, um jogador com muito talento. Então, de fato, ali o que eu falo pra vocês é que tem opções melhores pro Barcelona ir atrás, que talvez eles gastem um pouco mais em transferência, mas futuramente vai dar mais frutos do que Neymar hoje. Só que pro Chelsea, poderia ser uma opção boa. É um jogador que pode jogar na ponta esquerda, pode jogar por dentro como meio atacante ali, compor o elenco, não vai ser tão utilizado e tudo mais. O grande problema e o grande porém é que qual é a condição física de Neymar hoje, cara? Eu não sei, mano. No Brasileirão ele parece lento e parece com dificuldades, tá ganhando ritmo ainda, mas eu não sei como vai ser. Tem que ver essa parte, porque essa parte é o que vai ferrar com ele, cara. Porque será que ele tem condição ainda de jogar na Europa? Nas últimas vezes que ele jogou, ele tava muito bem no Paris Saint-Germain, tava absurdo, tava jogando muita bola, tava com ritmo ainda pra jogar na Europa, em altíssimo nível, jogando bem a Champions também na última vez que ele jogou. Então, de fato, o último recorte que a gente tem de Neymar é um jogador excelente, na Copa do Mundo também. Só que depois daquela lesão, eu não sei como é que ele tá. O Chelsea correr esse risco é algo muito ruim, mas lembrando que ele reduziu o salário lá pra baixo e que ele viria de graça. Então pode ser um teste válido. Eu não vejo como um problema e é um sonho meu que Neymar jogue no Chelsea um dia, então pra mim não é problema não. Resumindo aqui pra vocês, é um risco, mas é um risco que eu queria correr, por exemplo. Eu adoraria ver Neymar com a camisa do Chelsea, eu adoraria ver uma camisa do Chelsea com o nome de Neymar, cara. A 10 do Chelsea ali pra Neymar. Seria algo incrível ali. Do ponto de vista de marketing, seria excelente. Agora, isso vai contra o projeto do Chelsea de contratar jovens, então eu acho bem difícil de acontecer. Só que eu não sei, cara, não sei. Pode ser que aconteça. Assim, tem times que poderiam usar Neymar. Eu falo pra vocês que tem muito time que poderia usar Neymar, até como tem times que poderiam estar usando Di Maria também, cara. Tá no Benfica, mas ele poderia ter em time maior, em liga maior também. Ponto aqui pra falar aqui sobre esse jogador também. Enfim, termino o Mercadão por aqui. Esses são os rumores que a gente teve hoje. Comentei sobre todos aqui. Deixa aí na aba de comentários a opinião de vocês. Se possível, deixa o like nesse vídeo, hypezinho pra chegar em mais pessoas, ajuda bastante o canal. É isso, rapaziada. Agradeço você que chegou até aqui, que ajuda esse canal a continuar. Obrigado, tchau.